Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto, e no vídeo de hoje nós vamos estar falando dos boiadeiros, essa linha maravilhosa, essa linha que nos dá a direção, que nos dá o caminho. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Quem não é inscrito, ative lá o sininho das notificações também, para que vocês possam estar recebendo os vídeos novos, tá bom? Na quinta, na sexta e no sábado são os vídeos novos e na segunda-feira a mensagem da cigana. Acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, camiseta do boiadeiro, japamala, tudo você vai estar encontrando no www.tucsalto.com.br, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dessa linha, né? No último vídeo a mãe comentou com vocês que a Umbanda ela tem os pilares, né? Que é Preto Velho, Caboclo, Exu e os Erês. A partir daí, a partir do momento que a Umbanda, né, foi fundada e foram trazendo esse direcionamento como uma religião, digamos assim, é como eu expliquei para vocês que antes da Umbanda já existia sim a incorporação, porém não existia a Umbanda, né? E aí quando a Umbanda surgiu, quando ela foi criada, automaticamente muitos espíritos que incorporavam, né, fora dessa, não é uma doutrina, porque eles já eram doutrinados, né, eles são espíritos de luz, mas dentro da incorporação em si, independente de ter uma denominação, como passou a ter a Umbanda. E esses espíritos começaram a se agregar à Umbanda. Então, o boiadeiro, o marinheiro, baiano, são, né, os malandros, são entidades que, com o passar da evolução da Umbanda, é que eles foram se interagindo, né, entrando aí dentro da linha da Umbanda, como os ciganos, por exemplo. E por que tudo isso? Primeiro porque quando o Caboclo da Sete Encruzilhada fundou, né, ele disse para o cavalo, né, que a partir do dia seguinte estaria criando a nova religião. Ele deixou muito claro que a partir daquele momento nenhum espírito ia deixar mais de ser ouvido. Então foi aí que todos esses espíritos, né, que estavam aí, um grupinho daqui, outro grupinho dali, fazendo bem daqui, fazendo bem dali, vieram se agregar ao trabalho de Umbanda. Então, quando foi surgindo as vertentes de Umbanda, automaticamente esses espíritos também foram chegando. Tanto que, eu vou falar do meu trabalho, o meu trabalho começou com quem? Com a cigana. Antigamente não, antigamente ou era caboclo, ou era o preto velho, e nem herê, né, gente? Herê faz parte do pilar. Porém, a fundação de uma casa, ela era muito baseada antigamente nos caboclos e nos pretos velhos. É como eu falei, em todos os terreiros, né, que o seu Zélio fundou, é só um que levava o nome de Oxalá. Os demais eram todos nomes de santo católico, né? E hoje não, hoje você vê a tenda da mãe, embora seja luz e caridade, mas eu iniciei o meu trabalho espiritual com a cigana. A cigana que me mostrou o caminho da Umbanda, foi ao contrário, né? Então todo esse aprendizado que ela teve, né? Essa aceitação que a Umbanda teve com esses espíritos, automaticamente esses espíritos também passaram a ser nossos guias de frente, né? Não tirando aí o caboclo, tirando o preto velho. Então, eu tenho a minha cigana de frente, como eu conheço mães de santo, eu conheço casas aonde um boiadeiro é o de frente, casa aonde a malandra, né, é a de frente. Então, isso ocorreu por conta das vertentes, né, da Umbanda que foram aparecendo, e a partir daí, quando eu falo vertente, gente, não tem que ser aquela, que nem hoje, né, estou inventando muita coisa, né. Quando eu falo vertente, ela tem que ter um fundamento. Então, eu vou citar um exemplo. Um exemplo assim, se eu estivesse numa casa, tá, numa doutrina, e nessa doutrina só ia poder incorporar
Caboclo, Preto Velho, Erê só ia poder incorporar no dia da festa deles, né? Festa de São Cosme e Damião. E Exu, uma vez ou outra, e olhe lá. Um exemplo. Mas eu sempre tive essa ligação muito forte com a cigana. O que eu faço com a cigana? A todo momento, quem está de frente do meu trabalho é a cigana. Então, a partir daí, eu resolvo, tá, sair dessa casa. Por quê? Porque eu não consigo me encaixar mais ali. Então, eu tive um aprendizado, sempre vale a pena. Não importa. Não existe casas ruins, existe pessoas ruins, não existe espíritos ruins. A doutrina não é ruim, existem pessoas ruins. Essa é a diferença. Então, eu não consegui mais me identificar com esse trabalho. Automaticamente veio o chamado. Então, eu saí, eu comecei a dar mais ouvidos à minha cigana, porém, eu não me permiti sair dos fundamentos da Umbanda. Então, toda aquela doutrina inicial, onde realmente existem os pilares, elas continuam. E a minha cigana, ela se encaixou nesse meio. Vocês entendem o que é a vertente? Não aquela coisa de, hoje está se falando muito em nova era. A Umbanda, não existe uma nova era de Umbanda. A Umbanda, ela tem que ser respeitada pelos seus princípios, pelo seu fundamento. A Umbanda está aqui. Outro dia que tem uma pessoa falando assim para mim, mas a Umbanda é só luz e caridade? Só, gente? Só isso? Só luz, caridade e amor? Só isso? Só. Simples assim, só. O que é mais importante na nossa vida? Sabe por que é importante? Porque se eu não tivesse esses 3 sentimentos dentro de mim, a minha vida não anda. Não é? Eu posso ter o dinheiro que for, porque as pessoas vão falar, mas tem muita gente rica aí que não olha nem para o umbigo, nem o seu próprio umbigo. Tem alguém que olhe para ele, né? Mas isso não isenta as pessoas. A gente só vê o dinheiro dessas pessoas, mas a gente não vê a vida que essa pessoa muitas vezes está levando. A gente não tem conhecimento de um problema sério de saúde na família, a gente não tem um conhecimento de relacionamento, né? Ainda mais nos dias de hoje, que esse negócio de rede social e internet, o que a gente mais vê é um casal que está junto hoje, amanhã não está. Ambos com muito dinheiro. Mas hoje está com um, amanhã está com outro, amanhã está com outro, e aí? Vocês percebem que não fica 100% a vida? Não que a vida tenha que ser 100%, mas se eu tiver o mínimo, que é o amor, a caridade, né? E luz, né, gente? Luz, a gente emana luz também. Né? Hoje eu estava atendendo antes de vir para cá, e a pessoa, antes de ir embora, a pessoa, há uns meses atrás, estava passando uma situação bem difícil, e antes de ir embora, a pessoa falou para mim que, se ela pudesse, ela ficaria ali comigo o dia inteiro conversando, porque eu sou uma luz na vida dela. Mas no bom sentido. Eu não pego essa palavra, essa frase para mim como uma coisa que vai, eu vou deixar, né, me corromper, digamos assim. Não. O que ela quis dizer ali é por quê? Porque eu dei atenção ao problema dela. E quando eu falo, gente, eu não fiz grandes, não foi magia. Teve cuidados espirituais, sim. Mas sabe qual foi o segredo desses cuidados espirituais? Trazer a proteção para ela. A partir daí, o resto foi com ela. Então, quando a gente está protegido na fé, mas a gente tem que acreditar. Não adianta. Não adianta eu chegar para vocês agora e falar, vocês têm que fazer assim, 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 porque vocês vão ficar protegidos. Se vocês não acreditarem que vocês estão, se vocês não acreditarem que esses elementos fez a diferença na vida de vocês, nada vai acontecer, não é? Nossa, a gente é fora de boiadeiro, né, gente? Vamos voltar a falar então do boiadeiro? Mas eu vou falar uma coisa para você, tem tudo a ver, viu, gente? Sabe por quê? Porque a doutrina, né, da entidade do boiadeiro, como eu falei no começo do vídeo, eles trazem o que para a nossa vida? Um direcionamento. Então, quem são os boiadeiros, né? Além daqueles que tocam a boiada, o que eles fazem com a boiada? Eles não estão direcionando? Então, quando a gente está totalmente perdido e a gente precisa de um direcionamento na nossa vida, é para essa entidade que a gente vai pedir. Os boiadeiros, diferente, vou dar um exemplo, diferente da linha de marinheiro, por exemplo. Mas marinheiro eu vou falar no outro vídeo. Boiadeiro, eles respondem a vários orixás. Principalmente
quando a gente fala de Xangô e Ansan. Mas também tem o boiadeiro de Iemanjá, tem o boiadeiro de Oxóssi. Por quê? Porque boiadeiro não são aquelas pessoas, né, que colocam aquelas roupas do sul, como é que chama? Bombacha que chama? Aquelas bombacha, por exemplo, né? Ah, porque é boiadeiro, né? Porque tocou a boiada. Não é só isso. Boiadeiro não é esse tipo de espírito somente, mas sim espíritos, um exemplo, que trabalharam no campo, né? Espíritos que, tanto que o ponto de força, né, dos boiadeiros são as campinas, né? São os descampados, né? Por quê? Porque justamente é onde o homem do campo também trabalha. Então, e são trabalhadores. Então, a linha dos boiadeiros, a gente trabalha muito também a questão de, estou com problema de trabalho, eu vou estar, né, me conectando com o boiadeiro, eu vou pedir para que o boiadeiro me auxilie nessa questão. Porque eles foram muito trabalhadores e continuam trabalhando, né? Tanto que nem depois de desencarnados, né, eles continuaram evoluindo lá do outro lado, para que eles pudessem virar, né, as entidades que hoje vêm em Terra para trabalhar, trazendo justamente essas energias aí para a gente, tá? O boiadeiro, ele não é rude, ele não é autoritário. Sabe o que acontece? Ele é muito direto. Tem gente que não gosta disso não, né? Tem gente que gosta de mimimi. Tem uns bons vídeos que a mãe anda falando do mimimi, né? Os boiadeiros, eles são muito... quando a insistência chega na frente do boiadeiro, ele é muito reto, muito direto. Ele não fica muito pensando e procurando as palavras para dizer não. Mas isso significa que ele não tem amor? Gente, eles tinham amor à vida, eles tinham amor à terra, eles tinham amor ao gado. Então, eles tinham amor, né, à plantação, à vida. Então, isso veio com eles, quando eles passaram a serem entidades, né? Então, quando a gente está diante deles, o amor deles ali está sim sendo transmitido através do trabalho que ele está fazendo. Porém, as falas deles, né, eles não são muito de brincar, eles não são muito de conversar, estender o assunto, e as falas deles sempre são muito diretas. E esse direto é justamente para quê? Porque assim, existem algumas situações que se a gente não der um chacoalhão, né? Se a gente não tomar um chacoalhão, a gente não se direciona. E como ele tem essa ligação com o direcionamento, automaticamente ele vai puxar, né? Ele literalmente vai pegar lá o chicote dele, vai roscar na gente e trazer a gente realmente a ser direcionado na vida, tá? Então, o cumprimento, né, do boiadeiro. Aqui está dizendo Xetruá. Xetruá Barombaxi. O significado é braço forte. A origem da palavra, na verdade, foi uma brincadeira que surgiu entre os boiadeiros, os que tocavam a boiada, que era o barulho do chicote. E ao ouvir aquele som, eles começaram a tentar traduzir o som do chicote. Então, quando se joga, né, a palavra Xetruá, e assim, dependendo da vertente, como não é um comprimento, e por que, o que eu estou explicando agora para vocês, gente, eu não sei se vocês vão encontrar na internet, tá? Por quê? Porque foi o seu Zé da Boiada que me explicou. Porque em vários escritas você vai encontrar lá Getruá com G, né? Cetruá com X também. Tem várias outras formas de escrever. Só que quando eu me conectei com o meu boiadeiro, onde ele se fez presente e foi me trazer os ensinamentos dele, foi isso que ele me passou. Então, eu não estou dizendo que o outro está errado, eu estou dizendo que quem trouxe para mim o fundamento e o que significa foi o meu próprio boiadeiro que trabalha comigo, tá bom? Então, a palavra, né, que não tem uma tradução, por quê? Porque ela veio de uma emissão de um som. E esse som, na brincadeira que eles tinham entre eles, né, um respondia Xetruá, o outro Marombaxê, Xetruá, Barombaxê, era a forma, o barulho que aquele chicote estava transmitindo no momento que eles estavam lá fazendo o trabalho dele. E para dar umas chicotadas lá, primeiro tem que ter coragem, porque eu não teria, porque eu não gosto de bichinho, não gosto de machucar o bichinho. Começa por aí. Mas para dar umas chicotadas aí, para laçar, né?
O boi tinha que ter muita força. Então, por isso que em seguida ele só disse para mim, fala que só é os braços fortes. O significado são os braços fortes. E os braços fortes não é só meu boiadeiro que disse não, porque esse braço forte eu encontrei na internet. Esse eu encontrei. Mas assim, todas as traduções que tentaram traduzir, eu não houve uma explicação dessa palavra, né? E a explicação o seu Zé da Boiada me trouxe. Tá bom? Então, gente, dessa vez eu não vou fazer um vídeo falando sobre a oferenda da entidade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês, quando a gente fala do boiadeiro, em termos de vela, por exemplo, né? Depende muito da vertente. Aqui na nossa casa, o boiadeiro ele trabalha muito dentro da linha de Xangô. Então, eu sempre peço para que se acenda uma vela marrom. Tá? Então, marrom para trazer um direcionamento aí para a vida de vocês. Então, a vela marrom, a bebida, para vocês imaginam que na ocasião eles viviam nas estradas, né, nos campos, então eles não tinham como conservar nem a bebida nem o alimento deles, então tinham que ser coisas que durassem. Então, o que dura? Bebidas quentes. Então, um boiadeiro ele gosta muito o próprio marafo, o vinho, né? Alguns tomam cerveja, os boiadeiros de Xangô, por exemplo, é a cerveja preta, né? Então, é uma bebida que mesmo sem ela quente, eles tomavam com facilidade, tá? Conhaque também, uma bebida por ser quente, então campina, frio, campo, então era algo que aquecia eles também, tá? E a vela, na nossa vertente, na nossa casa, é a vela marrom, mas vocês vão encontrar outras vertentes aí que seja uma outra vela também, tá bom? Não importa a cor da vela, sabe o que importa? Não importa é a fé com que vocês vão acender essa vela, e agora que a mãe explicou para vocês o que significa esse direcionamento, né, que vem da força do boiadeiro, Faça essa oferenda, conversem com eles, peçam direcionamento se você está se sentindo perdido aí do outro lado, tá bom? E agora eu vou ficando por aqui. Já se inscreveram? Ativaram o sininho de notificações? Curtiram, compartilharam? Acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuxalto.com.br. Eu vou ficando por aqui, falando de Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.